Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Pegar um gancho aqui numa coisa que você falou lá atrás, um pouco antes da Sueli perguntar, que você citou aí essa coisa do patrimônio nacional. Essa é uma das outras curiosidades minhas, que eu já ouvi falar o seguinte: olha, esse negócio de patrimônio nacional, o Supremo, até em decisões mais, não tão recentes, mas diz que é aquela coisa de que o poder público tem que ter um cuidado ainda maior, porque é uma coisa assim de um cuidado extraordinário do direito. Na verdade, teria sido os militares com medo da internacionalização da Amazônia. E, portanto, o patrimônio nacional teria mais a ver com isso. Então, é uma curiosidade. Por que esse patrimônio nacional entrou dessa maneira? E aí não entrou Cerrado, Caatinga, outros biomas. Conta um pouco desse dispositivo aí. Não, porque, quer dizer, se eu dizer que era dos militares, não era verdade. Quer dizer, não corresponde. Na verdade, quem usou a ideia de patrimônio nacional foi a Comissão Arinos. Se eu pegar a origem, está na Comissão Arinos. Mas e por que a ideia de patrimônio nacional era importante? Primeiro, o patrimônio como alguma coisa que tem que ser bem cuidado. E segundo, André, de uma questão que eu acho que, inclusive, a Constituinte não foi brilhante, que foi que foi a questão federativa. Quem faz o quê? Quer dizer, tanto como o poder de legiferante, quanto a questão da ação administrativa. Não acho que a Constituição foi brilhante nessa parte. Aliás, por que a Constituição não foi brilhante? Porque, primeiro, como é que funciona, qual a diferença de uma Constituinte com o Congresso ou com a Câmara em tempos normais? Que como o Congresso Constituinte era a grande reunião para decidir sobre tudo, quer dizer, você tinham todos reunidos em torno daquele processo. O Congresso normal, você tem, na verdade, muitos temas que andam paralelos, tem, às vezes, interdependência, mas daí você divide, inclusive, a atuação dos parlamentares, concorda? Na Constituinte, não. Na Constituinte, a pauta e a agenda era uma única. Não sei se isso fica claro para todo mundo. Quer dizer, então, eu até acho que era mais fácil mobilizar. E daí, o que aconteceu? Quer dizer, acho que a Constituição dos artigos 20 a 30 não é brilhante, e a ideia do patrimônio nacional surgiu também pelo seguinte, porque uma premissa da Constituinte seria você dar para a União normas gerais, que teve, mas essa discussão do que é normas gerais, nós que somos advogados sabe que é difícil de definir o que é normas gerais, e a delegação para os estados e para o município, que foi a primeira vez que ele surge no texto constitucional. Então, a ideia do patrimônio nacional era também guardar para a União um papel importante, no sentido de garantir normas mínimas. Não acho que essa parte da Constituição foi exatamente clara, não só na área do meio ambiente. Vocês vejam a questão do saneamento, né, Sueli? Quer dizer, a titularidade, quem é o titular do saneamento, quem não é o município, é o Estado. Quer dizer, nesse sentido, a Constituição ela representou um momento do Brasil muito diferente. Daí entra na discussão do patrimônio nacional. Patrimônio nacional, a Comissão Arinos já tinha definido alguns. Mas tem por exemplo, que entrou, que é a Serra do Mar, que foi a iniciativa de um deputado do Rio chamado Márcio Braga. Márcio, inclusive, era presidente do Flamengo. Quer dizer, e o Márcio pôs Serra do Mar. Eu, naquela época, achava que não devia, que era desnecessário colocar a Serra do Mar, porque eu entendia que a Mata Atlântica englobaria a Serra do Mar. Hoje eu acho que foi uma boa iniciativa, porque como a Serra do Mar é uma área que envolve vários estados com problema de instabilidade geológica, ou seja, deslizamentos, tem sentido você ter uma legislação, na minha opinião, para a Serra do Mar. Naquela época eu achava que não. Quer dizer, e aí, André, é uma questão, quer dizer, num processo, como eu estava dizendo, de constituinte, que é um processo concentrador da atenção, do esforço legislativo, quer dizer, a negociação é a seguinte: Sueli, eu te apoio no que você quiser, mas se apoia no que eu quiser. Isso explica
por que em muitas situações, a Constituição praticamente não tem muita coerência. Por exemplo, tem um dispositivo da Constituição que delega aos Estados responsabilidade pelos danos ao meio ambiente, patrimônio histórico. Esse dispositivo alguém pegou a ementa da 7.347 e transformou numa norma constitucional. E isso não pegou, porque você vê sendo muito pouco utilizada essa norma, que eu defendo até, por exemplo, para criar um programa de controle de poluição veicular estadual, porque eu acho que essa norma ampara, mas ela nunca foi aplicada. Então, André, era um processo como esse. No caso da Caatinga e do Cerrado, mais do Cerrado do que da Caatinga, quer dizer, quando eu pretendi colocar a Caatinga, os deputados, cada um deles queria colocar alguma coisa muito ligada ao seu estado. Itaim, no Rio Grande do Sul, e outros. Quer dizer, então, isso iria, digamos assim, desmoralizar a ideia do patrimônio nacional. Então, quer dizer, diziam assim, se você puser Cerrado, Fábio, eu vou pôr a reserva do Taim. Isso é uma proposta concreta, assim por diante. Ou seja, em 87, 88, não havia o reconhecimento, primeiro, do que é bioma. O conceito de bioma é relativamente recente, não se falava em bioma naquela época. E muito menos do Cerrado e da Caatinga. A Caatinga também. A Caatinga, como bioma, o reconhecimento da sua importância é uma coisa que não tem 30 anos, ela tem menos do que isso.